Olá, gente, tudo bem? Vamos continuar então a série sobre epilepsia. Nós vamos agora falar um pouquinho sobre a confusão que as pessoas fazem entre convulsão e epilepsia, tá certo? Aqui é a doutora Télia Rubia, neurologista, falando com vocês. Bem, o que é epilepsia? Epilepsia é uma síndrome caracterizada por duas ou mais crises epiléticas. Então, se uma pessoa já teve duas ou mais crises epiléticas com um intervalo maior do que 24, 48 horas, a gente pode estar falando que o paciente tem ou teve epilepsia. Claro que existem várias formas de epilepsia, a gente vai conversar sobre isso agora, tá? Convulsão. Convulsão é um tipo de crise epilética, tá? É um nome popular, é um nome que as pessoas entendem. A gente nem usa esse termo em epilepsia. A gente usa mais crise tônico-clônica generalizada, tá? Então, o que é? Aquela crise que todo mundo conhece, né? Que você tem uma fase tônica, em flexão ou em extensão, inclusive os braços, né? Em que você, depois que tem essa fase tônica, você vem a fase clônica, né? Vai com a cabeça e isso pode durar mesmo por volta de 1 minuto até 2 minutos, mais ou menos, é o mais comum, né? Pode ter liberação de esfíncteres, quer dizer, fazer xixi na roupa ou até cocô mesmo, né? Mas não é o mais comum, tá? Há uma produção muito grande de muco pelo pulmão, pela boca, então o paciente tem uma produção de saliva muito grande, elimina essa saliva. Tem um hipertônus de masseter, então o paciente fecha, tem a tendência a fechar, tá? E aí muita gente que vai tentar lidar com isso, enfia colher, né? Enfia dedo, vai ficar sem dedo, porque o músculo masseter é o nosso músculo mais forte do corpo. Então não pode enfiar dedo nem colher. Se você enfia colher, você vai quebrar o dente do paciente, né? Então o que você tem que fazer? Você vira o paciente de lado, tenta fazer com que a cabeça dele não bata em alguma coisa, que a própria tônus da língua cai pro lado, né? E libera as vias aéreas. Não tem que ficar enfiando nada dentro da boca, tá? E o paciente volta, porque assim, como todos os neurônios descarregam de uma vez só, é como se houvesse um reset no cérebro, né? Depois há uma lentidão para retornar à consciência. Primeiro tem um sono muito grande, o paciente pode dormir, é muito comum dormir. Depois ele vai voltando confuso, desorientado, só que aí já não é a crise mais. A crise é até enquanto está sacudindo, tá? E o pós-ictal, que é o pós-crise, icto é de episódio, o pós-crise ele tem duração variável. Tem alguns pacientes que vão ter mais desorientação, um tempo maior, tem paciente que vomita, tem paciente que fica com agitação psicomotora, fica agressivo, né? Adota comportamentos às vezes inadequados, mas é isso que é uma convulsão ou uma crise convulsiva ou crise tônico-clônica generalizada, quer dizer, todos os neurônios do cérebro são afetados. A convulsão ou crise tônico-clônica generalizada é uma crise generalizada, tá pegando todos os neurônios do cérebro, tá? Então, convulsão é um tipo de crise epilética. Como eu já disse para vocês nos outros vídeos, são vários tipos de crises epiléticas. A convulsão é apenas um tipo de crise epilética, tá? Então, qual é a diferença entre convulsão e epilepsia, né? Epilepsia é uma síndrome caracterizada por duas ou mais crises epiléticas. E a convulsão é um tipo de crise. Então, toda convulsão, se ela for de mais de 2 episódios com intervalo de mais de 24 a 48 horas, a gente pode falar que o paciente tem epilepsia.
Mas nem toda epilepsia vai ser constituída com crises convulsivas ou convulsão. Por exemplo, a epilepsia ausência da infância, o paciente tem centenas de crises durante o dia, que dura aí 15 segundos, 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, em que ele simplesmente para. É a chamada epilepsia ausência típica da infância, ó. Aí volta como se nada tivesse acontecendo. Aqui ele é uma epilepsia generalizada, por quê? Porque ele perde a consciência, tem envolvimento de todos os neurônios do cérebro, né? Mas não tem convulsão. Você pode ter pacientes que têm só crise facial complexa. O que é crise facial complexa? O paciente estreita o nível de consciência outra vez, pode ter algum tipo de movimento com a boca, com os olhos, né? Com alguns automatismos manuais, são não convulsivas, vamos chamar assim, né? Existem crises tônicas, mioclônicas, que é também uma crise generalizada em que o paciente tem tipo um choquinho, né? Ou ele é lançado para frente. É tão rápida que ele não desmaia, mas é o envolvimento de todos os neurônios do cérebro, que é chamada de mioclonia. Você tem as crises de espasmo, né? No espasmo infantil, em que o paciente faz de manhã, né? Vai. Então, isso é uma crise de espasmo infantil. Você tem crise atônica, em que ele simplesmente desmonta no chão. Então, tem várias crises, gente, né? A crise convulsiva ou convulsão é apenas um tipo de crise epilética. A gente não pode simplesmente esgotar esse assunto só na convulsão, porque não é. A convulsão é a forma como o paciente entende a epilepsia. Às vezes tem vários pacientes, tem pacientes que dirigem, ou às vezes pilotam moto e tal, e que tem uma crise facial complexa, e as pessoas que estão em volta nem notam. Às vezes tem acidentes e as pessoas nem sabem o que aconteceu e não tem uma crise convulsiva ou convulsão. Então, assim, o assunto é bem mais complexo do que as pessoas no popular conseguem entender o que é epilepsia, tá certo? Viu? Até o próximo vídeo, a gente vai conversar mais um pouquinho, tá bom? Abraço!